Boa noite, irmãos. Graça, paz também a todos, em nome de Jesus. É uma alegria poder retornar aqui. Deixou que a garganta não está tão boa, mas é uma alegria estar com os irmãos. Hoje a igreja comemora 21 anos. Eu quero dizer para os irmãos que eu faço parte dessa história também. Conheci Jesus aqui nessa igreja no ano de 99. Existem alguns aqui ainda da minha geração que já estavam aqui, como o irmão deles, irmã Lúcia, minha mãe, pastor Éder, e os demais foram sendo inseridos nesta igreja, e essa nova geração tem que estar nesta noite. Louvo a Deus pela sua vida, e que Deus continue falando, agindo, salvando pessoas aqui neste lugar, e tantos outros que passaram por aqui, se tornaram missionários, que estão em outros lugares. Afinal, o título da igreja é o título missionário, né? Então Deus salvou pessoas, alguns se tornaram pastores, outros missionários. E o nosso intuito é que Deus continue fazendo isso nessa nova geração. Amém? Que no decorrer desse tempo, Deus esteja levantando muitas pessoas aqui neste lugar. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de 1 Pedro. Obrigado. Para que a gente medite no texto a qual é o título da conferência de aniversário desta noite, e a nossa divisa está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, e eu quero convidar os irmãos a nós lermos não somente o 7, mas nós vamos ler do 1 ao 7, para que a gente compreenda um pouco melhor o que está no versículo 7, e assim possamos ser fortalecidos com a palavra do Senhor. Convido você que está com a Bíblia, seja livro impresso ou através do smartphone, se coloque em pé em reverência à palavra do Senhor. Quando Esdras leu a palavra de Deus no púlpito de madeira, todo o povo ficou de pé e começou a ouvir. Eles começaram a ouvir, começaram a chorar, se arrependeram dos seus pecados, mas eles demonstraram esse intuito de reverência. Então convido você a ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler o versículo de 1 a 7. Quantos encontraram aí? Digo amém? Amém. Versículo de número 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do povo Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e aplique aos nossos corações, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Queridos, nós recebemos este convite para abordarmos igrejas fortes em tempos difíceis. Nós sabemos que tempos difíceis sempre fizeram parte da vida da igreja. O Senhor Jesus passou tempos difíceis para cumprir uma missão. Os apóstolos passaram tempos difíceis também para expandir o reino. Os primeiros séculos da igreja cristã foram tempos difíceis, mas a igreja nunca esteve tão forte como nos momentos que ela passou por tempos difíceis. Existe um dos pais da igreja que disse que
Os apóstolos pregaram a semente do Evangelho, e os mártires do primeiro século, eles regaram com o seu próprio sangue. Cada vez que um morria por causa de Cristo, passava por uma situação difícil, mais novos cristãos conheciam a Cristo, mais pessoas faziam parte desta igreja. Então, a igreja, no decorrer da sua história, ela tem passado por tempos difíceis, seja no primeiro século, seja no momento da reforma, seja no momento que Martinho Lutero escreveu Castelo Forte, como nós cantamos aqui, no momento de perseguição, no momento de muitas lutas, ele teve uma identidade em Deus que ele se fortaleceu e ele continuou a sua caminhada, e a reforma foi decretada, e a igreja começou a se expandir de uma forma bíblica. Nós enfrentamos tempos difíceis de diversas maneiras, seja por perseguição, seja por dificuldades como enfermidades e pandemias a qual nós passamos ou ainda estamos passando. Saiba que para nós esses dias têm sido dias difíceis também, porque nós perdemos pessoas que nós amávamos, nós perdemos pessoas que nós conhecíamos, homens de Deus foram para a glória nesse período. Enfim, é um tempo difícil de lidar, como igreja. E alguns ainda não se acharam, alguns se encontram ainda meio que atormentados, alguns se encontram depressivos, mas alguns nunca buscaram tanto a Deus como nesse momento de dificuldade. O momento da pandemia, ela revelou a igreja forte, porque a pandemia ela fez com que alguns de fato ficassem em casa e assistissem séries e mais séries. Mas a pandemia fez com aqueles que tinham pouco tempo de orar e ler a Bíblia, pudessem aproveitar a pandemia e ler a Bíblia como nunca leram antes, orar como nunca oraram antes. E os tempos difíceis, como a pandemia, ela também tem revelado pessoas fortes. Amém? Então, igreja forte em tempos difíceis é o que nós estaremos meditando nesta noite, baseado no texto que nós acabamos de ler. Entenda que o texto que nós acabamos de ler, uma carta escrita pelo apóstolo Pedro, essa carta tem como o pano de fundo, ou seja, o seu alvo geral, ela é uma carta de encorajamento. Pedro escreve para alguns irmãos que conheciam a Cristo, que saíram dos seus lugares, da sua pátria, da sua terra natal e foram viver em outros lugares por conta da perseguição. E esses irmãos estavam vivendo tempos difíceis. E Pedro aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa carta no intuito de encorajar, de fortalecer esses irmãos, para que esses irmãos, como parte da igreja, pudessem estar se fortalecendo cada vez mais e pudessem estar enfrentando os dias difíceis. E nós, como igrejas do Senhor, nós sabemos que existe alguma maneira de nós nos tornarmos fortes, amém? De nós nos fortalecermos. E a Bíblia, no geral, ela fala muito a respeito deste assunto. Se nós formos para Atos, nós vamos ver que o Senhor Jesus disse que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, Paulo também, quando escreve aos Efésios, ele diz que nós devemos nos revestir do poder de Deus, das armaduras de Deus para resistir os dias maus. E o apóstolo Pedro, ele quis aqui encorajar esses irmãos, usando de alguns assuntos que ele compreende que são assuntos essenciais para de fato fortalecer a igreja em tempos difíceis. Talvez na mente de muitos aqui você poderia pensar de uma outra maneira, mas eu quero chamar você a pensar como Pedro pensou e que isso possa falar ao teu coração. O que Pedro usou para fortalecer aqueles irmãos, tornar eles mais fortes para enfrentar tempos difíceis? A primeira coisa que Pedro quer trazer aqui, irmãos, é a questão do conhecimento da salvação. Entenda que Pedro se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, ok? Ele se apresenta e ele fala quem ele é apóstolo. Ele não é apóstolo de si mesmo, ele não é apóstolo de ninguém, mas ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve essa carta aos eleitos. E essa palavra eleitos, ele se refere a pessoas salvas, pessoas que creram em Jesus. Então, entenda que
em todo momento de luta e dificuldade, nós temos uma tendência a entrarmos em crise. Nós temos uma tendência de esmorecermos, nós temos uma tendência de querermos olhar para trás e nós temos uma tendência, de fato, em desistirmos. Mas Pedro queria construir na mente daqueles irmãos algo que estava vindo da parte de Deus para poder fortalecer. E uma coisa que nos fortalece com relação aos tempos difíceis é a nossa identidade, é nós sabermos quem nós somos em Deus. Isso nos faz ver o mundo de uma perspectiva diferente. Isso nos faz olhar para a dificuldade de uma maneira diferente, porque nós sabemos quem nós somos e nós sabemos o que nós estamos passando e por que nós estamos passando, mas nós sabemos também o que nos aguarda. Então Pedro, ele escreve essa carta para esses destinatários. Esses destinatários, eles são pessoas salvas, são eleitos, ok? E se você não conhece muito sobre este assunto está relacionado que todos aqueles que hoje confessaram a Cristo e que estão firmes com Cristo, eles são eleitos do Senhor, eles são separados de Deus. E esses separados, eles vão demonstrar que eles são do Senhor no momento que eles ouvem o Evangelho, que eles creem, porque eu creio pelo ouvir a palavra de Deus, e eles correspondem isso com fé, e eles correspondem isso com arrependimento, e eles reconhecem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, e eles entregam as suas vidas para o Senhor e perseveram, ok? E uma vez que eles fazem isso, eles de fato são salvos, de fato eles recebem a salvação, como o Senhor Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Jesus não disse amanhã ou depois, Jesus disse que a salvação é um ato que acontece naquele momento, porque Zaqueu creu, ele era um dos filhos de Abraão. Então os eleitos são aqueles que Deus separou e que em algum momento, ao ouvir o Evangelho, eles vão corresponder com fé. E esse grupo de irmãos aqui eram pessoas que já tinham correspondido com fé ao Evangelho, e quando abraçaram o Evangelho, eles foram perseguidos por causa do Evangelho, perseguidos por pagãos, perseguidos pelo Estado, e estavam ali na Ásia Menor, em 5 províncias diferentes. E essa eleição que acontece, ela não acontece por causa dos nossos méritos, não acontece por causa da nossa bondade, ela é uma escolha soberana de Deus. Amém? Ela é uma escolha soberana de Deus. Por isso que Pedro, ele se apresenta, ele fala para quem ele escreve, aonde estão esses irmãos, e no versículo 2 ele repete a palavra: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele fala que esses irmãos, eles são eleitos segundo a presciência de Deus. E aqui é claro que existe pontos de vista diferentes um do outro, mas compreendemos na maioria que esse conhecimento antecipado não é que Jesus ia ver e ia crer. Aquele dali vai ser bonzinho demais, eu vou escolher ele. Porque se nós formos pensar assim, nós vamos compreender que a salvação seria por mérito, por obras. Mas esse conhecimento de pré-antecipado é Deus na sua onipotência, onipresença, né? Deus na sua infinita sabedoria já sabia o que estava no futuro, mas esses aqui foram escolhidos antes da eternidade, como diz Paulo aos Efésios. E quando essa eleição acontece, como eu falei, não acontece por causa dos nossos méritos. Nós passamos de um período de eleição, né? Estamos correndo para o segundo turno. Quando nós elegemos alguém aqui na política, normalmente são pessoas que nós conhecemos a sua vida, os seus projetos, a sua competência, nós vemos nele capacidade de administrar, e nós olhamos para essas pessoas e nós elegemos porque nós vamos ver neles virtudes que podem nos representar da melhor maneira possível, ok? Mas a eleição de Deus, ela não acontece dessa maneira, ela não acontece em vista das nossas qualidades, das nossas virtudes, mas é uma escolha soberana de Deus. Amém. Que Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, sendo nós cheios de falha, Ele nos escolheu, irmãos. E cada um de nós aqui tem uma história diferente. Alguns chegaram aqui por amor, alguns chegaram aqui por dor, e na sua miséria espiritual reconheceram isso,
e souberam que eles não eram dignos de estar neste lugar, dignos de ouvir o Evangelho e dignos de ser chamados por Deus. E uma coisa que nos fortalece em tempos difíceis é conhecer quem nós somos e conhecer a salvação operada em nós. Deus nos separou, nos elegeu, Jesus Cristo efetuou a regeneração, amém? E o Espírito Santo nos faz compreender tudo isso. Então essa compreensão vai nos tornar cada vez mais fortes, porque isso vai mudar a nossa perspectiva deste mundo, porque nós vamos ter perspectivas eternas, celestiais. Então, quando Pedro escreve, ele está dizendo: eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então Pedro reconhece, irmãos, que aqueles irmãos já eram pessoas salvas. Normalmente as saudações vêm graça e paz somente, mas aqui Pedro diz que a graça e a paz sejam multiplicadas, é porque dá-se a entender que esses irmãos já eram salvos, eles já tinham a graça, eles já tinham sido salvos pela graça, e uma das coisas que nós recebemos pela graça é a salvação, e nessa salvação, como uma consequência da justificação, nós temos paz com Deus. Paulo diz isso aos Romanos capítulo 1, versículo 1, que nós, pela graça, nós somos salvos, e nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então primeiro vem a graça, que é um favor imerecido, e como consequência desse presente, nós temos a paz. E Pedro compreende que esse povo era um povo salvo, e o que ele deseja, o que ele expressa, era que essa graça, essa paz pudesse ser multiplicada, e essa graça e essa paz, ela só é multiplicada em nossas vidas, quando nós crescemos no conhecimento e na graça de Deus. A segunda carta de Pedro, ele termina a segunda carta desejando que os irmãos cresçam no conhecimento e na graça de Deus, porque o conhecimento no conhecimento de Deus e na graça de Deus vai fazer com que nós venhamos usufruir mais dessa graça e dessa paz, porque nós vamos conhecer, e cada vez que nós conhecemos mais de Deus, mais nós o amamos. Cada vez que nós conhecemos mais da obra de Deus e de quem Ele é, mais nós o admiramos. Cada vez que nós conhecemos mais de Deus e da obra que Ele fez em nós, mais nós vamos prestar adoração, culto, louvor, serviço, reverência, temor, porque nós vamos saber quem Ele é, o que Ele fez. Então o apóstolo Pedro queria que essa graça, essa paz pudesse ser multiplicada, porque ele compreende que o conhecimento da salvação faz de nós uma igreja forte. Um conhecimento daquilo que Deus operou em nós, nos fortalece cada vez mais para enfrentarmos tempos difíceis. E quando nós olhamos para o versículo de número 3, ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez que fomos salvos pela graça, mediante a fé, uma vez que fomos reconciliados com Deus e tivemos a paz com Deus, uma vez que compreendemos que quem operou isso em nós foi o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a Trindade, ela está presente na salvação, uns elegendo, chamando, outros fazendo essa obra regeneradora e o outro convencendo. Quando nós compreendemos que é assim que acontece, e isso só acontece por causa da misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus, nós entendemos que misericórdia é Deus intervir naquilo que nós merecemos receber. Ou seja, nós nascemos no pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe, e quando nós nascemos em pecado, nós nascemos separados de Deus, merecemos o inferno, mas Deus é tão misericordioso que Ele vai intervir naquilo que nós merecemos receber, e Ele vai nos dar vida com abundância na pessoa de Jesus Cristo. Então tudo isso, irmãos, é uma compreensão da salvação operada em nós, que nos faz uma igreja forte para enfrentarmos tempos difíceis. E quando Pedro está falando isso, ele está dizendo que ele quer que esses irmãos sejam encorajados, porque você compreende, nós vamos compreender que a perseguição nessa carta vai ser uma coisa que faz parte da vida desses irmãos. Esses irmãos estavam num lugar que não era o seu,
A Bíblia está dizendo aqui que Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros ou peregrinos da dispensação, ou seja, quando Tiago morreu, quando Estevão morreu, muitos cristãos judeus foram perseguidos e saíram. Felipe foi para Samaria, pregou, multidões se converteram, e outros saíram para outros lugares, e eles estavam num lugar que não era o seu, eles estavam numa cidade que não era a sua, eles eram de fato forasteiros naquele lugar. Mas Pedro vai querer encorajar esses irmãos dizendo que nós somos forasteiros não só por estarmos em um outro país, mas nós somos forasteiros aqui nessa terra, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus, nós temos valores dos céus, nós temos que olhar para as heranças que há no céu para nós, e tudo isso tem que nos encorajar a enfrentarmos as dificuldades que enfrentamos nessa vida, e tudo que enfrentamos nessa vida não pode se comparar com aquilo que tem nos esperado, porque nós somos passageiros aqui nessa terra, nós não nascemos para viver aqui, nós vivemos nessa terra, mas com valores do céu, porque nós somos peregrinos. Amém. E Pedro quer construir essa compreensão na mente desses irmãos que são forasteiros, para encorajá-los. Porque quando você não conhece isso, você não conhece o seu valor para Deus. Quando você não conhece como é que a salvação é operada na sua vida, você não dá crédito para isso. Eu li recentemente, permitam-me repassar aqui para os irmãos uma frase. Recentemente o pastor Jorge Marques, em um dos seus sermões intitulado Do Desespero para a Esperança, ele cita uma frase que me chamou muita atenção, e ele diz assim nessa frase: ou nós de fato cremos que Deus nos deu a vida eterna, ou somos apenas religiosos, e essa religiosidade é inútil e vã e ineficaz, pois não dá estrutura emocional para enfrentarmos os dissabores da vida. Ou nós de fato cremos que Deus nos deu a vida eterna, ou nós somos apenas religiosos. O religioso é aquele que ele vai na igreja uma vez ou outra, ele se veste como alguém da igreja, ele anda com a Bíblia, ele tem uma aparência física, mas ele não teve o verdadeiro encontro com Cristo, ele não tem a convicção da sua salvação. E o religioso é aquele que desiste na primeira palavra de desânimo, no primeiro não que ele recebe, na primeira dificuldade que ele enfrenta, ele tem uma tendência a desistir. Nós somos chamados, irmãos, a conhecermos de fato que Deus operou em nós, ou nós de fato cremos que somos salvos pela graça mediante a fé, ou nós somos apenas religiosos. Os irmãos estão compreendendo isso? Digo amém? E Pedro queria trazer isso para a mente desses irmãos, porque Pedro compreende que isso era uma forma de encorajá-lo. E uma vez que alguém está encorajado, ele está fortalecido para caminhar e para não desistir nos momentos mais difíceis que ele possa enfrentar. Então, a convicção que nós temos a respeito do que Deus fez em nós, nos faz perseverar, nos faz ir além, nos faz ter perspicácia, nos faz ter ousadia, nos faz ter visão do futuro, nos leva a sermos mais, de fato, ousados, porque nós sabemos o que foi operado em nós, nós sabemos quem nós somos. Amém? E quando Pedro continua falando aqui, ele faz um convite, né? Ou seja, ele bendiz a Deus que operou isso por causa da sua misericórdia e fez isso para que nós pudéssemos ter uma viva esperança. E essa viva esperança, ela foi autenticada com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena nós crermos em Jesus, porque nós temos, irmãos, a esperança de dias melhores. Nós temos a esperança de um corpo corruptível, de um corpo glorioso. Nós temos a esperança dos galardões,
nós temos a esperança de estarmos face a face com o Senhor. E essas promessas não são fábulas, elas não são mentirosas, elas são verdadeiras. Nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira. E quando o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, Ele nos garantiu essa viva esperança. Assim como Ele ressuscitou, nós o ressuscitaremos. Assim como Ele ressuscitou num corpo incorruptível e glorioso, nós assim também ressuscitaremos. Amém. Nós caminhamos com uma viva esperança, e quando nós caminhamos com uma viva esperança, nós não somos cabisbaixos, nós não somos deprimidos, nós não temos complexo de inferioridade, porque nós temos algo dentro de nós que é altruísta, que é positivo, e isso foi a obra que Deus causou em nós, e a certeza que nós temos, isso nos faz caminhar de maneira diferente. Amém. Porque quando você não conhece isso, logo você se sente incapaz, logo você pensa em desistir, logo você se sente inferior. O apóstolo Pedro deixa isso muito claro. E ele diz que essa viva esperança, ela é maravilhosa. E ele diz que nós precisamos ter essa esperança, porque essa esperança é de uma herança. E essa herança, por exemplo, a herança nos dias de hoje, a herança terrena, nós recebemos depois que alguém morre. O pai, ou a mãe, ou o avô deixa no atestado ali a casa, os bens como herança. E muitas pessoas brigam, se matam por causa dessa herança. E essa herança, um dia, ela vai se desgastar, ela vai se corroer. Esses bens podem ser roubados, esses bens podem ser incendiados. Mas Pedro está querendo encorajar esses irmãos, dizendo que quando nós temos uma viva esperança, nós temos uma viva esperança porque essa esperança é de uma herança que ela é incorruptível. Essa herança, ela não pode manchar, ela não pode danificar, porque ela é imaculada, ela é inacessível, e ela está reservada nos céus para vós outros, que somos guardados pelo poder de Deus. Porque nós compreendemos, irmãos, que não é nós que seguramos a mão de Deus, porque se nós segurássemos, nós soltávamos. Mas quando nós compreendemos que a salvação é Deus que nos assegura, Ele nunca larga as nossas mãos, porque Ele diz: aquele que vem a mim de forma nenhuma lançarei fora, aquele que está em minhas mãos, ninguém pode arrebatar. E quando o apóstolo João escreve para a igreja, querendo encorajar a igreja a respeito desse assunto, no capítulo 5 de 1 João, versículo 13, ele diz: essas coisas, irmãos, vos escrevi para que vocês saibam que tem a vida eterna, a vós outros que creram no nome do Filho de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus, e Deus nos dá, e Deus garante, e Deus nos guarda como salvos até o dia de recebermos a nossa herança. Paulo, quando escreve aos Efésios, aliás aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o último dia. Quando nós achamos que não conseguiremos mais, nós vamos compreender que existe um Deus conosco, que está à nossa frente, que está lutando as nossas batalhas. Quando nós achamos que estamos fracos, Paulo vai dizer: é aí que nós estamos fortes. João vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus está segurando em nossas mãos como seus filhos, como aqueles que Ele salvou, pelos a qual Ele enviou o seu Filho. Ele tem nos guardado, Ele tem nos fortalecido, e quando nós temos essa compreensão, nós temos uma viva esperança de uma herança que não se perde, de uma herança incorruptível, de uma herança que não se gasta, mas uma herança valorosa. E quando nós olhamos para o versículo 5, nós compreendemos que nessa caminhada como igreja, nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. E nós compreendemos que o último tempo aqui se refere à vinda de Jesus, à segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus, ela vai revelar
aqueles a qual, como ele diz, que foram guardados, aqueles que foram eleitos, separados, salvo pela graça mediante a fé, por causa da misericórdia de Deus, e Deus sustentou essas pessoas, foram guardadas com o seu poder. Nos momentos mais difíceis eles não retrocederam, eles não voltaram atrás. E isso vai fazer com que no último dia isso seja revelado. Esses que não desistiram, que foram guardados por esse poder, vão ressuscitar primeiro, depois os que estiverem vivos. Então nós compreendemos que Deus tem guardado a vida dos seus filhos. Ele quer assegurar isso na sua mente, no seu coração. Nós somos salvos na pessoa de Jesus. Se nós estamos vivendo como salvos, de fato isso aconteceu. Eu sei que isso é uma doutrina bíblica, que alguns discordam que uma vez salvo, salvo para sempre. E eu tenho algumas cautelas quando eu falo sobre essa doutrina, porque eu fico muito preocupado com aqueles que estão me ouvindo. Porque a tendência é, já que eu sou mesmo salvo, eu posso relaxar, eu posso viver em pecado, já que o negócio já está tudo preparado. Não. Se nós somos salvos, nós vamos viver como filho da luz. Se nós somos salvos para viver em santidade. Se nós somos salvos para demonstrar frutos. Se nós somos salvos para perseverar. Marcos vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não que nós somos salvos pela perseverança, mas todo salvo persevera, porque a perseverança é uma demonstração de que nós somos salvos, que nós compreendemos que essa obra aconteceu em nós, e nós, por conta desse amor, desse impacto que recebemos, desse presente, nós perseveramos por amor a Cristo. Isso é uma evidência de que nós somos do Senhor, e Ele tem nos guardado, Ele tem nos fortalecido, Ele tem nos feito crescer, Ele tem nos dado a força e a fé necessária para caminharmos. Então é essa ideia que Pedro quer passar para os irmãos, para fortalecer e encorajar eles nos momentos difíceis. Mas o texto continua. No versículo de número 6 ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro chama os irmãos primeiramente a se alegrarem. Nisso exultai. Nisso o quê? Nisso que Pedro acabou de falar nos versículos anteriores. Exultai na graça de Deus, exultai na paz que nós temos, exultai na salvação, na regeneração, na santificação, exultai no poder de Deus que nos guarda, exultai nisso. Não é outra coisa que Pedro nos chama a nos alegrarmos, a exultarmos, a bradarmos com alegria. Pedro nos chama a exultarmos por conta disso que Deus fez em nossas vidas. E ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo. Porque se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui, nós compreendemos que Pedro está dizendo: se necessário, sejais contristados com várias provações. Aqui nós compreendemos o papel das dificuldades. Nós compreendemos o papel das lutas. Nós compreendemos o papel das tribulações. Nós compreendemos o papel das provas. Nós compreendemos o papel dos dias difíceis. Porque às vezes é necessário que nós passemos por dias difíceis. Porque há um propósito, às vezes, nos dias difíceis. E esse propósito não está em nós. Esse propósito, muitas das vezes, é divino. Porque Deus ele tem propósito para a sua igreja. E os momentos difíceis peneirou a igreja. No primeiro século, ninguém entrava na igreja querendo ser rico e enriquecer a custa da igreja. Ninguém entrava na igreja com intenções políticas. Alguém só entrava na igreja por causa de Cristo e somente de Cristo. Só entrava para ser igreja por causa do Evangelho que tocava nos seus corações de tal forma que Deus o chamava, e esse chamado era irresistível. Ninguém entrava na igreja por
qualquer uma outra motivação. Por isso que as provações, os dias difíceis, eles são necessários, porque Deus ele tem algo com isso. A dificuldade, ela é pedagógica, ela nos ensina. E dentro da pedagogia dos dias atuais, nós precisamos estudar para a prova, para que naquele dia nós venhamos passar na prova. Mas a forma de Deus nos fazer crescer, nos tornar cada vez mais fortes, de Deus nos ensinar, é em meio à provação. Nós não estudamos antes, mas nós somos aperfeiçoados em meio às aprovações. Por isso que Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Deus ele não nos tenta, mas Deus nos prova. E quando Deus nos prova, Ele não nos prova para nos ver cair, para nos ver no chão, mas para que nós possamos, em meio à prova, crescer. E Ele vem dizer: eu sabia que você era capaz de crescer, eu sabia que você era capaz de lidar com tudo isso e se fortalecer cada vez mais, porque você é a igreja forte do Senhor. E a igreja forte do Senhor, ela se fortalece em tempos difíceis. Então é necessário, como diz o versículo 6, que sejais contristado por várias provações. E quando nós falamos em provações, nós falamos em dias difíceis. E dias difíceis todos nós passamos. Nós não escolhemos passar por dias difíceis. O dia difícil simplesmente vem a nós. Às vezes nós não entendemos porquê, qual é o propósito de tudo isso. Nós às vezes gostaríamos que um dia difícil não viesse. E alguns pregam o falso evangelho que uma vez que nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos um super crente. E que nunca mais adoeceremos, que nunca mais teremos problemas, que nunca mais teremos qualquer uma dificuldade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, as dificuldades, os tempos difíceis, irmãos, eles são necessários. Eles são inevitáveis. É difícil às vezes de administrar isso. Nós não escolhemos passar por uma pandemia. Nós não escolhemos perder entes queridos. Nós gostaríamos que isso não acontecesse. Mas eu quero dizer para os irmãos que Deus esteja nos livrando, nos guardando, nos preservando. Mas compreendemos que dias difíceis ainda virão. Nós não conseguimos administrar os dias difíceis, mas nós conseguiremos ter um aprendizado dos dias difíceis, porque às vezes os dias difíceis são necessários. Por quê? Porque no versículo 7 ele vai dizer que para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, venha redundar em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que as dificuldades e os tempos difíceis são necessários? Porque eles vêm para provar a nossa fé, eles vêm para provar o nosso cristianismo, eles vêm para provar o nosso amor a Deus, e eles vêm para provar o quanto nós amamos a Deus e o quanto nós estamos dispostos a viver para o Senhor e testemunharmos do Senhor. Porque aqui ele compara com um dos minerais mais preciosos, o ouro. E nós sabemos que o ouro, quando ele é pego de uma forma bruta, ele não tem brilho, ele não está de uma forma que nós podemos admirar. Mas ele vai para uma alta temperatura, e nessa alta temperatura, todas os demais minérios que são contaminações que estão atrelados a ele, eles vão ser destruídos pelo fogo, para que aquela peça de ouro ela possa estar pura e ela venha a ser admirada. Mas Pedro está dizendo que há uma coisa mais valorosa do que o ouro, e aquilo que é mais valoroso do que o ouro é a nossa fé. E a nossa fé, muitas das vezes, ela precisa ser provada, ela precisa ser testada. Existe um cântico clássico que nós cantamos, não sei se os irmãos cantam, acho que cantaram, né? Cada vez que a minha fé é provada, nós temos o quê? A chance de crescer um pouco mais.
as dificuldades são necessárias para que a nossa fé ela seja testada. O valor da nossa fé, o tipo de crente que nós somos, o tipo de cristão que nós estamos sendo. E se nós não buscarmos o conhecimento de Deus e criarmos uma identidade verdadeiramente cristã nos dias de hoje, nós não passaremos por essa peneira. A nossa fé não será demonstrada como uma fé genuína que não perecerá. E muitos não têm passado por essa peneira. Alguns estão desistindo. Alguns estão desistindo por coisas banais. Alguns estão desistindo porque simplesmente acham isso uma coisa muito difícil. Mas o Senhor Jesus nunca iludiu o seu discípulo. Nunca iludiu os seus ouvintes. Ele disse para nós irmos a Ele. Mas Ele disse que Ele não teria nem aonde reclinar a cabeça. Mas Ele disse que nós deveríamos vir a Ele, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, mas Ele é o caminho estreito. E que passar por esse caminho estreito traz algumas dificuldades e dores e renúncia, mas a recompensa desse caminho estreito é maravilhoso. E nós vivemos em um tempo onde alguns não querem passar pelas provações, não querem demonstrar o valor da sua fé. Esses irmãos na Ásia Menor perderam suas propriedades, foram perseguidos, estavam longe da sua pátria, tinham tudo para desistir, mas estavam sendo encorajados, porque Deus os escolheu para eles perseverarem até o fim. E eles estavam compreendendo através das instruções de Pedro que as dificuldades e os dias difíceis são pedagógicos para nos fazer crescer. E quanto mais a igreja tinha dificuldade, mais ela crescia, mais eles testemunharam, mais eles evangelizaram, mais eles eram ousados para falar de Jesus. Há relatos históricos de que inúmeros cristãos eram levados, amarrados em madeiras. As madeiras passavam sobre os seus pescoços, e eles muitas das vezes eram mortos, afogados. E às vezes eles eram levados por legiões de soldados romanos. Mas eles iam para aqueles lugares, às vezes louvando, com uma expressão e um brilho no olhar. E o testemunho às vezes era tão forte na expressão daqueles irmãos. Eles não negavam a fé, morriam por causa da sua fé. E o testemunho era tão grande, porque a sua fé era testada e provada, que legiões de soldados romanos confessavam Jesus no momento em que eles estavam sendo executados. Queridos, vivemos em dias difíceis. Deus nos permite as provações. Mas muitas das vezes, quando nós não estamos em Cristo e na sua palavra, qualquer dificuldade nos arrebata. Qualquer dificuldade nos tira da igreja. Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 7, aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios e vieram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava bem alicerçada. Pedro queria construir um alicerce na vida desses irmãos. Esse alicerce estava em reconhecerem a obra salvadora que Cristo fez nas suas vidas, para que eles pudessem se fortalecer e enfrentar os tempos difíceis e provar que eles eram do Senhor, e que isso ia fazer com que eles caminhassem de uma maneira diferente. E talvez, irmãos, talvez não, eu tenho certeza que isso está nos desafiando a cada dia, conhecermos mais do Senhor e da sua obra em nós, e que nós não precisamos ser só religiosos, ou nós temos a compreensão de fato que somos salvos, ou nós seremos apenas religiosos. E os religiosos não são motivados, os religiosos desistem na primeira dificuldade, mas os salvos perseveram até o fim. Quem tem certeza da sua salvação, levante a mão. Se Deus te chamasse hoje, você sabe para onde você iria? Você tem certeza da sua herança incorruptível? Amém. Louvado seja Deus por isso. Que isso te encoraje a lidar com todo e qualquer problema que você possa enfrentar. Mas se você que está aqui hoje talvez não tenha essa compreensão e essa certeza,
Não saia daqui com essa incerteza, não saia daqui com essa dúvida. Confesse o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Entrega a tua vida a Ele, confia a Ele, que tudo Ele fará por ti. Caminhe nessa certeza de que Ele operou e operará essa obra em ti, e que é Ele que vai te guardar com o seu poder, você perseverar até o fim. Isso faz com que nós sejamos conhecidos como igreja forte, coluna e baluarte da verdade, que não abrimos mão da verdade de Deus, que defendemos as verdades de Deus, e nós somos coluna dessa verdade. E nos tempos difíceis nós demonstramos de fato quem nós somos, e que nós possamos continuar perseverando como filhos de Deus, servos de Deus, sendo encorajados pela sua palavra. Nós não somos dos que desistem, nós somos dos que perseveram. Amém? Amém. E que essa compreensão te encoraje. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai admirar. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai amar. E que você possa crescer no conhecimento e na graça de Deus. Porque o objetivo das provas, dos dias difíceis, para que a nossa fé seja testada. E uma vez que ela é testada, uma vez que ela é demonstrada como uma fé genuína, o que isso vai gerar? Isso vai gerar louvor, glória e honra quando Jesus Cristo voltar. Isso vai gerar louvor, glória e honra. A Ele toda a honra e toda a glória pelo que Ele fez em nós. A Ele toda a honra e toda a glória pelo que Ele operou em nós. A Ele toda a honra e toda a glória porque nos sustentou. A Ele toda a honra e toda a glória pelo testemunho que nós estamos dando e vamos dar até que Ele venha. Convido os irmãos a se colocarem de pé. A maneira de nos tornarmos uma igreja forte, pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, é o que Pedro deixa bem claro. Pedro aborda assuntos doutrinários para encorajar um grupo de cristãos em dias difíceis. E uma vez que nós conhecemos cada vez mais de assunto doutrinário, nós criamos uma identidade em Deus, temos convicção bíblica. E as nossas reações vai ser uma evidência das nossas convicções. Se eu confio, se eu tenho essa viva esperança, a certeza dessa herança incorruptível, eu vou viver como um herdeiro de Deus. As minhas ações vão ser de conformidade com as minhas convicções. E alguém convicto dessas bênçãos nunca desiste, nunca olha para trás. E vence e suporta qualquer dificuldade. Que Deus possa nos ajudar a continuar vencendo. Que Deus ajude a Igreja Batista em Missões, pelo encorajamento da sua palavra, a continuar perseverando até que Ele venha. E que você que está aqui entre nós não tem convicção e certeza da sua salvação. Paulo diz: se tu com a tua boca confessar Jesus como Salvador e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Confesse Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Reconcilie-se com o Senhor. Volta ao primeiro amor. Lembra de onde caíste. Arrepende-te. Volta às primeiras obras. E caminha como povo encorajado, como povo forte, enfrentando as lutas, o dia a dia, as provações difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Pai, muito obrigado pela tua palavra santa, encorajadora, a tua palavra que é a verdade, que nos santifica, que nos faz crescer, que revela o Senhor aos nossos corações, nos ilumina cada dia através da mesma, para que sejamos filhos do Senhor cada vez mais fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, revestidos das tuas armaduras, para resistir nos dias maus e permanecermos inabaláveis. Que o Senhor encoraje esta igreja. Obrigado pela vida dessa igreja, pela sua história, por tudo que aconteceu aqui neste lugar, pelas pessoas que o Senhor levantou, pelos missionários, pastores, líderes que foram levantados através deste lugar, dessa geração que aqui está. Ela seja encorajada pela tua santa palavra, a
continuar perseverando, a continuar se debruçando sobre o santo livro, a continuar orando, crescendo em santidade, sabendo que é essa maneira, a maneira de vencermos as lutas e as tentações do inimigo. É com a tua palavra que nós vencemos as tentações, assim como o Senhor Jesus disse, assim está escrito, assim está escrito, assim está escrito. Ele venceu a tentação do diabo, e que esses jovens, adolescentes, possam vencer as suas lutas, as suas tentações, como cada adulto, pela sua palavra, que possa estar em cada coração. Muito obrigado, Pai, por mais um ano de existência dessa igreja, e que a cada dia essa igreja cresça como uma igreja bíblica do Senhor, porque a igreja bíblica é uma igreja forte, e uma igreja forte vence esses tempos difíceis, e é o Senhor que vai receber toda a honra e toda a glória por tudo isso, em nome de Jesus, amém.